Salve, família palmeirense! Estamos chegando com mais um vídeo recheado de informação fresquinha para você que acompanha o Verdão de perto. Bora se atualizar com tudo que tá rolando, porque tem bastante coisa importante sobre o nosso Palmeiras. Primeiro de tudo, já sabe, né? Deixa aquele like maroto para fortalecer a resenha e fazer com que o YouTube espalhe esse conteúdo para mais palmeirenses por aí. É rapidinho, não custa nada e ajuda demais o canal a crescer. E se ainda não for inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações, porque aqui é conteúdo todo dia sem enrolação. Agora vamos falar do que interessa. O Palmeiras divulgou uma nota oficial desmentindo a notícia publicada pelo jornalista Lauro Jardim, que cravou que as conversas entre CBF e Abel Ferreira estariam avançadas. E aí, como fica a diretoria do Verdão, deixou claro que a Leila nem sequer foi procurada pela CBF até agora. O clube foi direto ao ponto para evitar ruído e mostrar que, por enquanto, nada de oficial chegou ao treinador ou à presidência. Conhecendo o Abel, me surpreenderia demais se ele aceitasse esse tipo de proposta nesse momento. Ele sempre deixou claro que está focado no projeto do Palmeiras e duvido muito que ele vá se meter com os bastidores complicados da CBF, mas como a gente sabe no futebol, tudo pode mudar de uma hora para outra. E essa história ainda deve render bastante, viu? Falando nisso, a última informação que chegou é a seguinte: segundo André Hernan Abel, só aceitaria iniciar qualquer conversa com a seleção brasileira se o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ligasse diretamente para a Leila Pereira. Antes disso, nada de papo. E enquanto isso, a CBF ainda sonha com o italiano Carlo Ancelotti. É brincadeira, né? Já tentaram esse cara 1000 vezes, a imprensa vive dizendo que ele não vem, depois dizem que vão tentar de novo. Tá virando novela. Parece que estão esperando a definição do campeonato espanhol, já que o Barcelona ainda tem chances de levar o título, mas sinceramente, muito difícil o Ancelotti abandonar o Real Madrid, mesmo que não levem a taça. A impressão que fica é que a CBF está perdida sem saber o que fazer. E enquanto isso, a seleção segue sem treinador a poucos meses de mais uma Copa do Mundo. Pode até parecer que tem tempo, mas sabemos como essas decisões atrasadas cobram um preço lá na frente. O Brasil precisa garantir a vaga nas eliminatórias, claro, mas com esse cenário indefinido, a preparação fica comprometida. E agora, torcedor palmeirense, quero saber de você. Se o Abel realmente aceitasse o convite e fosse comandar a seleção, quem você traria para assumir o lugar dele no Palmeiras? Tem algum nome no mercado que te agrada? Um treinador brasileiro estrangeiro? Alguém que consiga manter o nível do trabalho que o Abel vem fazendo? Comenta aí, porque é um baita desafio encontrar alguém à altura. Aliás, falando no nosso comandante, olha só que marca absurda. Abel Ferreira chegou a 200 vitórias no comando do Palmeiras. Isso mesmo, 200 vitórias em pouco mais de 4 anos. São 346 jogos no total com 80. E 4 empates e 62 derrotas. Um aproveitamento impressionante de 65,8%. É muita coisa. E mesmo assim ainda tem gente que pega no pé do cara. Basta dar uma olhada nos comentários nas redes sociais, nos posts de Facebook e Instagram, até aqui no YouTube. É cada mensagem revoltada. Vai embora, Pardal. Aceita logo o convite da CBF e vaza. Incrível como uma parte da torcida não reconhece tudo que o Abel construiu até aqui. Mas a verdade é que o cara tá fazendo história e isso ninguém apaga. Agora vamos mudar um pouco de assunto e falar de grana? A diretoria do Palmeiras está apostando alto no marketing para repetir o feito de 2024 e bater a marca de R$1 bilhão em receitas em 2025. E olha, potencial tem de sobra. O clube já começou o ano alinhado com metas ambiciosas nas áreas de publicidade, programa Avante e licenciamento. Sem falar nas possíveis vendas de jogadores que sempre dão um gás no caixa. Você acha que o Palmeiras vai conseguir atingir esse número de novo? Eu acho que sim. Com organização, bons resultados em campo e um trabalho bem feito fora das 4 linhas, o caminho está traçado. Agora é seguir firme e focado. Para fechar, não tem como deixar de comentar sobre o atacante Vitor Roque. São 12 jogos com a camisa do Palmeiras e até agora nenhum gol marcado. A pressão tá enorme tanto aqui quanto lá fora. A imprensa espanhola não perdoa e por aqui a torcida também já começa a ficar impaciente. Mas eu sigo dizendo falta pouco.
Quando sair o primeiro gol, vai destravar tudo. É aquele típico caso de jogador que precisa de um momento para engrenar. Então segura o tigrinho aí, torcedor. Agora vamos seguir porque tem mais coisa pra gente conversar. E eu sei que você que tá acompanhando até aqui curte uma resenha completa sem deixar nenhum detalhe passar batido. Vamos aprofundar um pouco mais essa questão do Abel Ferreira e da seleção brasileira, porque esse assunto não vai morrer tão cedo. A gente sabe como funciona o jogo de bastidores da CBF e mesmo com a nota oficial do Palmeiras negando qualquer conversa formal, o burburinho continua crescendo. Isso porque o nome do Abel há tempos circula como um dos favoritos dentro da entidade. O trabalho que ele faz no Palmeiras chamou a atenção de todo o mundo do futebol, inclusive da imprensa internacional. O cara é respeitado, coleciona títulos, tem uma filosofia clara de jogo e sabe lidar com pressão. Mas tem um ponto que muita gente esquece: a seleção brasileira é um ambiente completamente diferente. Lá o treinador tem pouco tempo de trabalho com os jogadores, não tem o dia a dia de clube e muitas vezes precisa lidar com a política pesada da confederação. Será que o Abel, com o jeito dele direto e explosivo, até se adaptaria a esse cenário? Eu, sinceramente, acho que ele ia se irritar muito rápido com certas situações. O Abel gosta de controle de planejamento a longo prazo, de treinar intensamente, de repetir jogadas, de ter tempo. E isso tudo é o que falta no calendário da seleção. Agora imagina só o Palmeiras perdendo o Abel no meio da temporada. A gente tá falando de um ano com o Mundial de Clubes expandido, competição nova, calendário cheio, decisões importantes no Brasileirão e na Libertadores. Não é só uma troca de treinador, é um impacto direto em todo o projeto esportivo do clube. Porque substituir um técnico comum já é difícil, agora substituir um cara que moldou o time e a sua imagem com uma comissão técnica toda estruturada é ainda mais complicado. E não é qualquer treinador que vai chegar e dar conta do recado? Não! O torcedor precisa pensar com calma, com racionalidade, antes de simplesmente pedir a saída do português. Tem muito palmeirense que parece ter memória curta. Esquece que o Abel nos tirou de um jejum de títulos internacionais? Que colocou o Palmeiras em outro patamar dentro do cenário sul-americano, que formou um grupo vencedor com identidade, com intensidade. Claro que nem tudo são flores e que em alguns momentos o time caiu de rendimento. Isso acontece. Futebol é feito de altos e baixos, mas a média de desempenho do Abel é extremamente positiva. Se a gente for olhar a quantidade de títulos conquistados em 4 anos, poucos clubes no mundo têm um treinador com números tão expressivos nesse período. E sabe o que é pior? Mesmo com todo esse currículo, tem gente que ainda prefere se prender a decisões pontuais, como substituições que não deram certo ou partidas abaixo do esperado. E aí começam a pipocar aquelas críticas vazias, aquelas mensagens vai embora, já deu, como se fosse fácil achar alguém melhor. A verdade é que se o Abel sair agora, o Palmeiras vai ter que correr contra o tempo para encontrar um substituto que entenda o tamanho da responsabilidade e que não precise de um ano inteiro só para se adaptar. Enquanto isso, a diretoria segue tentando segurar o português com tudo o que pode. Salário competitivo, autonomia no futebol, apoio nos bastidores. Isso mostra que internamente o clube reconhece o valor do treinador. Não é à toa que o Palmeiras briga todo ano por título. É um trabalho que tem continuidade, planejamento, visão de futuro. E se a gente começar a sabotar isso por conta de pressão externa ou insatisfação momentânea, corremos o risco de jogar tudo por água abaixo. Mas vamos mudar um pouco o foco agora, porque tem outra questão pegando fogo. O momento do Vitor Roque? Sim, eu sei, são 12 partidas e até agora nenhum gol. E claro, isso incomoda. Ainda mais quando se trata de um jogador que chegou com status de reforço de peso com passagem pelo futebol europeu, expectativa alta da torcida. Mas a gente também precisa ser justo na análise. O Vitor Roque não desaprendeu a jogar bola. Ele tá passando por um momento de adaptação, de transição e isso é natural. Primeiro ele chegou em meio à temporada sem pré-temporada, sem ritmo. Depois teve que se adaptar a um novo estilo de jogo, com novos companheiros, novas funções táticas. E ainda tem o peso da cobrança que aumenta a cada jogo. Parece que virou uma contagem regressiva. Cada partida sem marcar é um capítulo a mais na pressão. E isso afeta o psicológico do jogador? Não tem como. O cara sente, fica ansioso, começa a tomar decisões erradas, a se posicionar mal, a querer resolver tudo sozinho. Mas ao mesmo tempo a gente também percebe que ele tá tentando. Ele busca o jogo, se movimenta, participa da construção.
não é aquele atacante omisso que some da partida. Ele tá ali dando a cara a tapa mesmo sem balançar as redes. E na minha opinião, quando esse primeiro gol sair vai destravar tudo. A confiança volta, o cara pega ritmo e aí ninguém segura. O talento tá ali, é só questão de tempo. Agora o que não dá é pra torcida começar a queimar o jogador. A gente já viu esse filme antes. Atacante novo que chega com expectativa alta e não consegue render nos primeiros jogos e aí vira alvo de críticas injustas. Não podemos cair nesse erro de novo. O Palmeiras precisa da força da torcida, precisa de paciência nesse momento. Se a gente virar as costas agora só vai piorar a situação. Então segura o tigrinho aí, torcedor, porque esse moleque ainda vai dar alegria. E falando em reforços, a diretoria segue atenta ao mercado. Mesmo sem grandes anúncios nas últimas semanas, o trabalho nos bastidores não parou. A ideia é aproveitar oportunidades de mercado, jogadores em fim de contrato, jovens promessas que possam agregar ao elenco, sempre com responsabilidade financeira. A política do clube não é de fazer loucuras, e isso tem dado certo até aqui. Mas ao mesmo tempo, sabe que precisa qualificar o grupo se quiser brigar em alto nível nas três frentes: Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial. Aliás, esse Mundial novo vai ser uma baita pedreira. Imagina só enfrentar os campeões das principais ligas com jogos de altíssimo nível em um calendário apertado. A preparação precisa ser milimétrica. Não dá para chegar lá improvisando. Por isso, manter o Abel, manter a base do elenco, fortalecer as peças de reposição, tudo isso é fundamental. O torcedor precisa entender que cada decisão agora pode impactar diretamente na campanha da equipe nessa competição histórica. E voltando a falar de bastidores, o marketing do Palmeiras também vem se movimentando bastante. A ideia é manter o ritmo de crescimento das receitas e alcançar novamente a marca de 1 bilhão em faturamento neste ano. A gente está falando de um clube que vem profissionalizando sua gestão, ampliando parcerias comerciais, reforçando o programa de sócio-torcedor e explorando melhor os produtos licenciados. Isso é essencial para garantir um fluxo financeiro saudável, independente de venda de jogador. Porque é fácil depender da negociação de atletas para fechar as contas. Difícil é montar uma estrutura sustentável onde o clube consegue manter o elenco, investir em reforços e ainda fechar o ano no azul. E o Palmeiras está caminhando nesse sentido. Ainda tem muito a evoluir, tem, mas os passos estão sendo dados e o torcedor precisa reconhecer isso também. É um ciclo virtuoso que começa na base, passa pelo profissional, pelo administrativo e chega até o torcedor, que é parte fundamental desse processo todo. Então, resumindo, o momento do Palmeiras é de atenção total, dentro e fora de campo. Tem pressão, tem ruído, tem decisão para tomar. Mas também tem estrutura, tem elenco forte, tem comando técnico de alto nível. E isso é algo que poucos clubes no Brasil hoje conseguem oferecer. Cabe agora à torcida manter o apoio, segurar a ansiedade e confiar no projeto. O que a gente vive hoje é consequência de um trabalho que começou lá atrás, com planejamento, com suor e com muita dedicação. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. Em um movimento surpreendente que promete agitar o mercado do futebol, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, fez uma proposta bilionária pela Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Palmeiras. A oferta, que é uma das mais altas já feitas por um clube europeu em um time brasileiro, reflete o crescente interesse de grandes potências do futebol europeu em investir no futebol brasileiro, que tem se tornado cada vez mais atraente devido ao seu talento emergente e potencial de crescimento. Pérez, conhecido por sua visão ambiciosa e por ser o arquétipo de um presidente moderno que busca sempre aumentar o prestígio e o poder de seu clube, vê no Palmeiras uma oportunidade de expandir sua presença na América Latina, além de reforçar sua já forte marca global. O Real Madrid, que sempre foi um clube de olho em grandes investimentos, sabe que o futebol brasileiro possui um vasto repositório de talentos, muitos dos quais são vistos como as futuras estrelas do futebol mundial. A proposta, que gira em
retorno de um valor significativo foi apresentada diretamente aos investidores responsáveis pela SAF do Palmeiras, que têm buscado formas de modernizar a gestão do clube e expandir suas receitas. A compra da SAF do Palmeiras significaria, na prática, a entrada de um grupo europeu de peso em uma das maiores potências do futebol brasileiro, potencializando sua capacidade de atração de talentos, tanto em termos de jogadores quanto de patrocinadores. Para Florentino Pérez, o negócio vai além da simples aquisição de um clube. O Real Madrid está buscando se consolidar como uma das grandes potências em todos os continentes. E o Brasil, com sua enorme base de torcedores e seu potencial inexplorado, é uma oportunidade única. Para o Palmeiras, a proposta representa um futuro promissor, que poderia trazer enormes benefícios financeiros e uma estrutura mais robusta, capaz de competir de igual para igual com as grandes potências do futebol europeu. No entanto, essa proposta também levanta questões sobre a independência dos clubes brasileiros e o impacto de investidores estrangeiros no futebol nacional. A ideia de que um clube europeu possa ter influência direta na gestão de um dos maiores times do Brasil preocupa alguns analistas que temem que a essência do futebol brasileiro seja diluída em favor de interesses comerciais. O Palmeiras, por sua vez, ainda está avaliando as condições dessa proposta bilionária e, embora o valor oferecido seja tentador, o clube precisará analisar cuidadosamente os impactos dessa negociação para sua identidade e para seus torcedores. O mercado financeiro do futebol é dinâmico, e esse tipo de proposta pode ser apenas o começo de uma nova era de investimentos no futebol brasileiro, onde grandes potências europeias se veem atraídas pelo potencial inexplorado de clubes como o Palmeiras. O que é certo é que, independentemente da resposta do clube paulista, a proposta de Florentino Pérez por uma SAF no Brasil marca um novo capítulo na relação entre o futebol europeu e brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!